Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada. Estamos começando mais uma aula. Hoje discutiremos um tema que é bastante sensível, mas não chega a ser polêmico, entende? Como, por exemplo, aborto, maioridade penal, legalização da maconha, entende? Então, esses temas mais espinhosos, creio que não, as bancas, né, estão se desviando desses temas porque não converge, de certo modo, vamos dizer assim, com a atmosfera, né, que o governo, que o governo sugere. Tá? Então, os temas são, por exemplo, esse tema é um tema sensível, né? Cyberbullying, por exemplo. Né? Os avanços da tecnologia como mecanismos, né? Os avanços da tecnologia como mecanismos para o cyberbullying. Né? Cyberbullying. É um tema sensível que requer bastante debate, discussões e que nós veremos aqui nesta aula. Todos preparados, preparadas para nós discutirmos sobre cyberbullying? Mas afinal, o que é cyberbullying? Mas antes disso, vamos conversar um pouco sobre o que é bullying. Tá? O que é bullying? Sempre existiu, né? Mas na perspectiva moderna, assumiu uma nova nomenclatura, assumiu um novo nome, bullying. Antigamente era pirraça, né? As pessoas pirraçavam, as pessoas agrediam os outros, umas às outras, principalmente no âmbito escolar. Né? Essa prática é conhecida hoje em dia como bullying, mas presente no âmbito escolar. Tá? Nas empresas, no trabalho, pode-se ter também, mas é denominado de outra forma, como assédio moral, assédio psicológico, assédio sexual. Né? Mas no âmbito escolar, né, no âmbito educacional, tem-se essa nomenclatura. A palavra bullying tem origem na língua inglesa, mas foi incorporada na nossa língua, né? E faz referência a bullying, que significa valentão. Aquele que maltrata ou violenta de forma constante outras pessoas por motivos supérfluos. É justamente esse ato de maltratar ou violentar o outro de forma sistemática e repetitiva que é denominado bullying. Gravem bem, de forma sistemática e repetitiva é denominado bullying. Tá? Então, existe essas características, tá? De maneira sistemática, todo dia. Né? Todo dia. Tem um filme chamado que trata sobre o bullying, especificamente sobre o bullying. Não sobre o cyberbullying, né? Sobre o bullying em si, é um grito de socorro. É um grito de socorro. Já vai a primeira referência para vocês. Um grito de socorro. Tá? Então é um filme muito bom para ser refletido, né? E debatido sobre essas questões. Mas o que seria então cyberbullying? Nós vimos que o bullying são ações, são atos sistemáticos, são atos repetitivos, que pode ser de ordem psicológica, de ordem física, de ordem moral. Né? A pessoa pode agredir o outro fisicamente, pode roubar o material, pode esconder um lápis, esconder a caneta, esconder o próprio caderno, esconder o livro. Né? Ou até mesmo se apropriar desse material
um celular, né, se apropriar indevidamente, isto é, roubar, furtar esse material, né, objetos da pessoa, e isso se torna uma prática constante, né? Há uma sistematicidade, há uma sistematização, né? E até um planejamento para a execução dessas ações evidentemente perversas, né? Então, essas duas características devem estar presentes para se configurar bullying, né? A sistematicidade, o planejamento e também a repetição, né? Tem que ser, né, ações repetitivas. É claro que toda forma de agressão é negativa, né? Toda forma, seja uma vez sequer ou de maneira contínua, né? Qualquer forma de agressão é errada, tá? Mas e o cyberbullying? O que vem a ser o cyberbullying? Cyberbullying é uma prática que envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação para dar apoio a comportamentos deliberados, repetidos e hostis praticados por um indivíduo ou grupo com a intenção de prejudicar o outro. Tem se tornado cada vez mais comum na sociedade, especialmente entre os jovens. Nós vimos o que é bullying. Agora você imagina uma cena, e um cenário, melhor dizendo, com muitos estudantes zombando de alguém. Com certeza você já viu, né? Você já viu. Seja você adulto, né, que vai prestar algum concurso, ou até mesmo Enem, você evidentemente participou, né, do ensino fundamental, ensino médio, você que está vivenciando, né, esta experiência do ensino fundamental ou médio, você com certeza já viu, né? E você deve estar imaginando, até contigo mesmo, né? Até consigo mesmo você consegue visualizar esses momentos reais e nada agradáveis. Agora você potencializa isso e lança nas redes sociais. Olha a dimensão que nós temos. Então, tem se tornado uma prática frequente entre os jovens, né? Especialmente entre os jovens. Então, hostilizar determinada pessoa, zombar de determinada característica, orelha, nariz, queixo, cabelo, isso tudo faz parte e otimizado aí, né, pelas redes sociais, potencializado pelas redes sociais, isso dá uma dimensão, isso sabe, dá uma magnitude tremenda, né, para esta prática. Tá? Então, o cyberbullying alia, né, uma migração de uma prática que já é recorrente, que é o bullying, agora se converteu o bullying nas redes sociais, o bullying no âmbito tecnológico. Evidentemente que utilizando os mecanismos da tecnologia, as redes sociais, memes, GIFs, todas essas práticas, todos esses mecanismos e estratégias que o meio tecnológico oferece potencializado assim, potencializa as hostilidades, o preconceito, enfim, todas essas ações perversas. O cyberbullying pode chegar a ser tão cruel e violento quanto o bullying físico. Suas consequências são graves e podem causar danos reais. E passa como uma brincadeira, né? O cyberbullying, ou até mesmo o bullying, é como uma brincadeira, mas a nossa centralidade, nosso tema, e cuidado para você não fugir do tema, né? Não fugir do tema. São os mecanismos, os avanços tecnológicos, né? Os avanços tecnológicos como mecanismos para o cyberbullying. Então, não é somente o bullying, ou seja, no âmbito real, no âmbito físico. Tá? Também agora atrelado ao âmbito tecnológico, ao meio virtual.
Então, cyberbullying pode chegar a ser tão cruel e violento quanto o bullying físico. Xingar alguém nas redes sociais não significa dizer, ou até mesmo tirar sarro de alguém nas redes sociais, não significa dizer que a pessoa que está, né, sendo a vítima, não significa dizer que ela não vai sofrer fisicamente. Isso pode ocasionar vários transtornos, ou até mesmo servir como gatilho para o surgimento de transtornos, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Então, muito cuidado com o que nós postamos. Nós postamos nas redes sociais o que nós divulgamos, né? E devemos nos perguntar, se de fato é necessário postar, se é necessário compartilhar, né? Porque a outra pessoa pode ficar ofendida com aquela determinada mensagem. Então, existem os avanços da tecnologia, no caso a internet, né? Na década de 90, começamos a utilizar a internet aqui no Brasil de maneira bem rudimentar, mas com a explosão do Orkut, do Messenger, muitos de vocês talvez nem utilizaram essas ferramentas, eu utilizei, sou da velha guarda, tá? Eu utilizei essas ferramentas e agora, com o advento aí do Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, né, potencializou esses mecanismos. Então, a extensão da sociedade aumentou de maneira gigantesca o acesso à internet e todo e qualquer lugar nós temos acesso à internet, né? A internet hoje, eu li outro dia uma reportagem que falava sobre o oxigênio à internet, né? Dizia que o oxigênio, claro, evidentemente que ele estava fazendo aí uma ironia, né? Uma sátira, né? O oxigênio é tão importante quanto a internet, né? Então o ser humano às vezes nem pergunta ou até mesmo nem cumprimenta direito as pessoas, já quer saber a senha do Wi-Fi. A senha do Wi-Fi é mais importante do que estar perto das outras pessoas e conversar. Mas, continuando, devido à extensão da nossa sociedade, evidentemente que isso está atrelado a dois conceitos morais, né? Isso evidenciou, ou até mesmo proporcionou, que o ser humano mostrasse a sua outra face, né? Que pode ser, evidentemente, para o bem ou para o mal. Como tudo que o ser humano cria, ele se torna escravo. Né? Ele se torna escravo da sua própria criação. Ele criou a internet e se tornou escravo da sua própria criação. Ou seja, se não bastasse ser escravo, ser dependente e se deixar determinar pelas redes sociais, ele acaba que perverte, né, as redes sociais. Ele consegue essa proeza de tornar as redes sociais um veículo para a disseminação da maldade, para a disseminação da perversidade. Então, o agravante do bullying virtual é a constante agressão que o agressor é capaz de infligir sobre seu alvo, uma vez que, diferente do bullying convencional, ele se limita ao espaço escolar. Já no mundo virtual, o agressor tem sempre a vítima ao seu alcance. A qualquer hora do dia ou da noite, ela pode infernizar a vida de determinado estudante. Então, o bullying convencional, ele se limita ao espaço escolar. Agora, o cyberbullying não. O cyberbullying, a qualquer momento, indo para casa, né, ele pode postar um meme, sabe? Uma caricatura, e distorcer o retrato da pessoa, e isso causa um dano irreparável, um trauma, né?
Tem muitos estudantes que chegam até a mudar de escola. Outra característica marcante do cyberbullying é que o agressor nem sempre ou quase nunca é identificado, uma vez que é possível manter-se anônimo no mundo virtual. Então, eles se resguardam, né? Se escondem, se camuflam, se vestem, se mascaram através de perfis falsos. Veja que eu utilizei diversos sinônimos. Tentem colocar também estas palavras para designar aí uma estratégia de manipulação da identidade. Então, o cyberbullying tem essa válvula de escape. As pessoas se mascaram em perfis falsos. Enquanto, evidentemente, que é bem difícil ter acesso a esses perfis ou até mesmo descobrir, mas pode sim, através de uma perícia, de um trabalho investigativo, pode sim descobrir quem são esses agressores. Crime virtual. Crimes virtuais são delitos praticados através da internet que podem ser enquadrados no Código Penal brasileiro, resultando em punições como o pagamento de indenização ou prisão. Evidentemente, se for um menor de idade, menor de 18 anos, não vai responder como alguém que é evidente que seja maior de idade. Ele cometeu, então, um ato infracional. Vai responder? Vai responder. Mas não equipara-se a alguém, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, assediar um menor. Isso aí ele vai responder pelo crime de pedofilia. Agora, um jovem de 16 anos assedia, comete cyberbullying com outra jovem e é descoberto, ele cometeu ato infracional. Ele vai responder, mas como segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diariamente, o Judiciário vem coibindo a sensação de impunidade que reina no ambiente virtual e combatendo a criminalidade cibernética com a aplicação do Código Penal, do Código Civil e de legislações específicas, como a Lei nº 9.296, que trata das interceptações de comunicação em sistemas de telefonia, informática e telemática, e a Lei nº 9.609, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador. Então já fica aí a dica para vocês citarem estas leis, evidentemente que não caminham sozinhas. Tem o Código Penal e o Código Civil. Vamos ver outros exemplos de leis para você fundamentar o teu desenvolvimento. Tá? O teu desenvolvimento. Caluniar alguém, inventar histórias falsas sobre alguém são crimes contra a honra. Nos slides, na apresentação sobre discurso de ódio, é bom você dar uma piscadela, dar uma espiada lá nessa videoaula, que nós comentamos sobre os crimes contra a honra. Insultos, falar mal ou mesmo insultar uma pessoa. Temos aí a difamação, associar uma pessoa a um acontecimento que possa depreciar a sua imagem, divulgação de material confidencial. Quem lembra da Lei Carolina Dickmann, né? Quem lembra da Lei Carolina Dickmann? Então, essa foi uma lei inspirada, que inspirou na atriz, evidentemente, mas que coíbe essa prática de invadir, por exemplo, o computador de alguém, colher uma imagem e disseminar essa imagem de maneira pejorativa, de forma pejorativa, ou até mesmo divulgá-la sem autorização, fotos íntimas, por exemplo. Então, muito cuidado com o que nós postamos. Então, divulgação de material confidencial, revelar segredos de terceiros,
bem como materiais íntimos, como fotos e documentos. Ato obsceno. Um ato obsceno é disponibilizar algum ato que ofenda os terceiros, né? Que ofenda os terceiros. Eu fico muito triste, quando às vezes eu vejo compartilhamentos de fotos íntimas de adolescentes, sabe? Da própria cidade, né? Sempre acontece esses vazamentos, o namorado, a namorada filma, né? Geralmente quem assume, infelizmente ainda persiste essa cultura machista, né? Quem assume aí o papel predominante na relação é o homem, e ele consegue convencer, ou até mesmo escondido, né? Filma, né? Seu ato sexual, ou até mesmo alguma intimidade da pessoa, do parceiro ou da parceira, e aí utiliza essas cenas, essas imagens para chantagear ou até mesmo para ridicularizar a parceira, né? Ou o parceiro. É muito triste isso. Eu vejo esses compartilhamentos, às vezes compartilhamentos das próprias colegas, as próprias colegas compartilhando, né? Então, ao invés de compartilhar, devemos denunciar. A melhor forma de denunciar é, evidentemente, amparar a vítima, né? Fazer uma rede de proteção à jovem, né? que está sendo assediada, e apoiá-la, não virar as costas, não zombar. Pelo contrário, né? Vamos sempre apoiar e denunciar o agressor, o disseminador dessas imagens, enfim. Bem, fazer apologia ao crime, né? Quando se vê esses desafios com a baleia azul e como, acho que é o Momo, né? O Mama, alguma coisa assim, boneco, né? Aquele boneco horripilante. Muito cuidado com essas mensagens, porque isso incita o ódio e incita também o crime. Né? Incita o crime. Então, criar comunidades que ensinem a burlar normas, ou mesmo que divulguem atos ilícitos já realizados, né? Já realizados. O cyberbullying consiste na prática de um crime contra a honra em meio virtual. Os crimes contra a honra já estão tipificados no capítulo 5º do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. Quais são esses crimes? Primeiro, são a calúnia. Segundo, a injúria. Terceiro, a difamação, cuja pena é aumentada de 1/3 a caso cometido por meio que facilite sua divulgação, como acontece na esfera digital. Então está no Código Penal Brasileiro, artigos 138, 139, 140. Pode citar os artigos? Você pode citar. Agora não descreva muito, lembrando que são apenas 30 linhas. Tá? Então, cuidado para você não se prolongar em determinado argumento e, quando você perceber, acabou as linhas, acabou o tempo e você ficou sempre ainda no Código Penal e não ventilou outras leis, né? Não citou outras leis. Bem, preconceito ou difamação ou discriminação, fazer comentários nas redes sociais, fóruns, chats, e-mails e outros, né, e outros mecanismos e outras ferramentas virtuais de forma negativa sobre religião, sobre etnia, sobre a cor, sobre até mesmo seu status social. Isso tudo configura como cyberbullying, né? Isso tudo configura como crime. Então, muito cuidado. De repente, a pessoa é de determinada religião e você, na sua cabeça, todo mundo é cristão. Mas determinada pessoa é de matriz africana, né? Tem a religião
ela é de matriz africana, umbanda, candomblé, e você simplesmente ignora as outras religiões e acaba que você ofende as outras pessoas. Então, muito cuidado com o que nós partilhamos, com o que nós comentamos. Tá? Perfil falso é crime? Sim, é crime. Criar uma falsa identidade nas redes sociais, falsidade ideológica, né? É crime de falsidade ideológica, não é sua identidade. Então, óbvio que é crime, né? Não é você que está falando, você está fingindo ser outra pessoa. Então, muito cuidado. Tá? Então, pedofilia, isso aí evidentemente, troca de informações e imagens de crianças ou adolescentes. Infelizmente, ali no Brasil, muitos casos, né, de pedofilia. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado em 2008. Ele também vai assegurar a proteção e a rede de amparo às crianças que são e adolescentes que são abusados, né, e abusadas. Tá? Então, se você conhece, se você sabe de alguém, ou amigo, ou suspeita, também não vai sair acusando, tem que tomar cuidado, tá? Chega para a diretora, chega para né, um responsável, ou até mesmo para o conselho tutelar, né? O próprio conselheiro tutelar, e comenta, né? E fala que está achando o comportamento estranho da colega, está mais fechada, está isolada, não partilha mais, apresenta alguns hematomas, tá? Muito chorosa, né? Investigar a causa, né? Pode ser que esteja sendo assediada, né? Assediada por algum colega, né? Por algum colega, ou até mesmo na própria casa. Mas, voltando agora, né? Nós apresentamos aqui crimes nas redes sociais. Pedofilia é um deles, né? Compartilhamento de fotos, e isso também configura cyberbullying, né? Compartilhamento de fotos íntimas entre os colegas. Muito triste isso, né? Tem um filme muito interessante, A Caçada, né? Muito pertinente para vocês poderem assistir e pensar um pouco sobre esses abusos, né, que assolam a nossa sociedade. Primeiro argumento de autoridade. Nós iremos utilizar. Se você quiser, inclusive, começar com a Constituição Federal, maravilha, né? Então, nós vimos nas primeiras aulas as estruturas de cada parágrafo, né? A estrutura de cada parágrafo, melhor dizendo. Então, cada parágrafo terá 3 períodos. Tá? Então, você pode utilizar no primeiro período do primeiro parágrafo a Constituição Federal. Você pode utilizar o artigo 226, ou até mesmo o artigo 200, ou o artigo 3º. Tá? E aí cabe você pesquisar o que está presente nesses artigos. Tá bom? Então, pesquise, você pode sim utilizá-los, e depois, no segundo período, você pode contrariar esse argumento. Dizendo que ainda persiste uma cultura, né, de violência e de agressão que é potencializada no âmbito virtual. A Constituição preconiza que deve ser coibida a violência no âmbito das relações familiares. O ambiente de trabalho deve ser salutar, livre de riscos à saúde. As discriminações devem ser abolidas. Isso está presente. Esses argumentos, essas características que o ambiente familiar, o ambiente escolar deve proporcionar, está presente na Constituição de 88. Se o bullying for negligenciado na infância e adolescência, naturalmente, aquelas agressões e maus-tratos seguirão na fase adulta em proporções maiores.
né? Surgirão traumas, tá? Então, o bullying não pode ser contrariado, não pode ser, melhor dizendo, negligenciado, não pode ser abafado. Não, de forma alguma vai expor a vítima. Não, vamos ter cuidado. A vítima tem que ser amparada e o agressor punido severamente. Tem que ser punido, né? E aí a escola toma as medidas cabíveis para isso, né? Suspensão, expulsão. Não é a vítima que tem que mudar de escola. Não é a vítima que tem que mudar de escola. Por isso que a importância de campanhas de sensibilização, melhor dizendo, né? De sensibilização sobre o bullying. Né? Sobre o bullying. Então, a vivência de agressões sem o devido acolhimento do agredido, sem orientação ao agressor, poderá causar uma marca indelével e traumática durante seu desenvolvimento, com sérias repercussões na fase adulta. Que repercussões são essas? Baixa autoestima, timidez exacerbada, dificuldade de relacionamento e depressão. Então já é uma, sabe? Uma pista, um caminho para uma possível proposta de intervenção. Uma proposta de solução aí, né? Lembra que no último parágrafo nós temos que apresentar as propostas de intervenção. Eu não gosto muito desse nome, porque soa militaresco, mas já que a própria cartilha do Enem emprega esse nome, tudo bem. Eu costumo dizer PI, né? Proposta de intervenção. Qual seria essa proposta de intervenção? Atendimento psicológico, acompanhamento psicopedagógico, né? As vítimas e acompanhamento também para com o agressor. E aí eu vou dar um spoiler aqui do filme O Grito de Socorro, né? Então dá uma aceleradinha no vídeo se você não quiser ouvir. Mas não vai comprometer o filme, não. É muito interessante. Assistam. Penso que tem disponível no YouTube. Talvez eu coloque na descrição do vídeo. Então, pessoal, a protagonista da agressão, ela agride um estudante que está acima do peso. Né? Um estudante que está acima do peso. E adivinha? É reflexo. Ela faz isso com o Johan porque é reflexo do que ela vive dentro de casa. Ela cuida de um pai que é obeso e está na cadeira de rodas. Né? É extremamente obeso. Né? Ele nem sequer consegue andar. Por isso que ela destila todo o seu ódio, toda a sua angústia, né? Ou até mesmo aquela opressão que ela se vê obrigada a cuidar do seu pai, no Johan. Então tem que os professores, o corpo diretivo da escola, o coordenador, a direção, até mesmo os colegas devem denunciar sim essas práticas abusivas, porque essas práticas têm muito a ver com que o agressor vive ou vivenciou em casa. Então, a baixa autoestima, timidez exacerbada, isso pode ser desembocar na vida adulta, né? Então, baixa autoestima, timidez exacerbada, dificuldade de relacionamento e depressão são alguns sintomas que podem fazer parte da vida de adultos que sofreram bullying. Então, muitas vezes nós questionamos, né, porque determinada pessoa é tímida, introvertida, não se relaciona com facilidade, e até mesmo julgamos essas pessoas, mas talvez essas pessoas sofreram muito na infância. Eu, particularmente, sofri muito na infância,
por causa do meu tamanho e também do meu nome, Atualpa, né? É um nome indígena. Para quem conhece a história e sabe, fica fácil, fica tranquilo pronunciar. Mas para quem não conhece, veja lá, na infância, 12, 13 anos, eu fui muito ridicularizado. Muito ridicularizado. Então, eu tive que construir minha personalidade desde cedo e me municiar de mecanismos para não colapsar, não entrar numa depressão, sabe, numa tristeza profunda. E isso, evidentemente, graças ao amparo familiar. Deve-se ter sempre a família presente nessas decisões, nessas conversas psicopedagógicas, com o psicólogo, enfim, na escola. A importância da família é fundamental para a superação de qualquer trauma. Temos então o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, a legislação atual que pune o cyberbullying e o cyberstalking. No caso de os crimes serem praticados por menores de 18 anos, a prática será caracterizada como ato infracional, punível com medidas socioeducativas, como nós vimos anteriormente. Menores de 18 anos, evidentemente que ele não será julgado na justiça comum, terá medidas, né, medidas socioeducativas, terá determinada medida para ele cumprir. Tá? Então, contra qualquer forma de anonimato que irá lesar, irá assediar, irá agredir a criança ou adolescente, temos o Estatuto da Criança, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, como mecanismo legal, como instituto legal para coibir, para punir, né, os menores infratores. Tá? Os menores infratores. Até falar essa palavra punir é até equivocada, né? Porque são medidas socioeducativas. São medidas socioeducativas. Então ele irá passar por uma série de profissionais, assistente social, psicólogos, uma rede de fato de amparo para fazer com que o agressor perceba que ele falhou, que ele errou e vai pagar, né, através de trabalhos voluntários, ou até mesmo o próprio agressor ser capaz de conversar, né, com outros estudantes, se desculpar, entender o que é o cyberbullying, seus efeitos no outro. Isso são medidas socioeducativas. Antes de conversar sobre essa lei, Lei 13.185, de 2015, uma lei recente, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. Antes de vocês escreverem qualquer redação, pesquisem profundamente sobre o tema. Pesquisem. Porque eu percebo que muitas vezes, na redação de vocês, né, nas redações que eu pego para corrigir, que vocês me enviam, eu percebo que vocês, lá na conclusão, na proposta de intervenção, na PI, vocês acabam sendo redundantes ou até mesmo injustos com a legislação brasileira. Outro dia eu recebi uma redação que lá nessa redação, na conclusão dela, tinha falando sobre determinada lei, né, de uma lei ambiental, e essa lei já existe. Essa lei já existe. Uma criação de uma legislação, a proposta é essa, né? Como, mais ou menos assim, a criação de uma lei, ou até mesmo um endurecimento de uma lei, mas essa lei já existe. Né? Essa lei já existe. É como se as pessoas fossem falar sobre lei seca. Né? Direção e álcool não combinam.
mas aí no final falasse sobre a criação de uma lei. Mas a lei já existe. A lei já existe. Então, para vocês não cometerem essas injustiças com o sistema, né, brasileiro, o sistema legal brasileiro, vocês precisam pesquisar. Pesquisar. Por exemplo, a redação sobre a surdez, sobre a acessibilidade, ou até mesmo a redação sobre o cinema, já existem leis sobre os dois temas, que tem acesso à cultura e até mesmo uma lei que garante acesso à cultura e uma lei que garante acesso à, à educação bilíngue, né? Ou seja, de Libras, língua brasileira de sinais. Entende? Tem uma lei já que institui, estabelece, garante esses direitos. O direito das pessoas surdas terem uma educação também de qualidade. E também as pessoas terem acesso ao cinema. Entende? Então, tem que pesquisar, né? Tem que ser sagaz na sua esquematização redacional, tá bom? Mas, nós temos então agora, em 2015, foi sancionada esta lei 13.185 de 2015. A lei 13.185 de 2015, eu vou repetir para vocês gravarem bem. Ele combate a intimidação sistemática. Qual é o número da lei? 13.185. Ela combate a intimidação sistemática, que significa bullying. Em termos legais, bullying quer dizer intimidação sistemática. O que diz no artigo 1º? É uma lei curtinha. Se você colocar na internet, vai ver que não dá nem 2 páginas. Então, no artigo 1º diz o seguinte. Artigo 1º, parágrafo 1º. Não necessariamente você precisa descrever esse artigo ou esse parágrafo, mas, em linhas gerais, você pode sim, para fundamentar a sua redação, falar o que a lei protege. Tá? Olha só como é interessante essa lei. No contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática. A lei vai conceituar bullying. O que é bullying? Todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Sempre é um maior brigando, maltratando o menor. Sempre é um rico maltratando um pobre. Entende? Essa desproporção. Ou até mesmo em termos raciais. Em termos raciais. Então, e a lei vai caracterizar, a lei vai conceituar bullying. Conceituar bullying como ato de violência física ou psicológica. Você pode, na sua redação, descrever também o conceito de bullying segundo a lei. No segundo parágrafo, você pode sim conceituar bullying. Ou até mesmo no primeiro, se assim os seus argumentos caminharem para a conceituação. Parágrafo único diz o quê? Olha, ele vai falar do cyberbullying. A intimidação sistemática da rede mundial de computadores, cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Então, os mecanismos virtuais, cibernéticos, tecnológicos, quando são utilizados para causar constrangimento psicossocial, é chamado de cyberbullying. O artigo 3º, inciso 8º, diz o quê?
virtual. O que significa dizer isso? O bullying virtual, né? O que é bullying virtual? Existe bullying físico, psicológico, você vai ver na lei, acesse a lei. Bullying físico, psicológico, né? Está na descrição do vídeo. Então, virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social, né? Psicológico e social. Então, eu por exemplo, vou deformar aquela foto, né? Vou deformar aquela foto e irei divulgar, disseminar nos grupos, né? E com as disseminações ninguém vai saber quem fui eu. É aquele vídeo íntimo, né? Então muito cuidado com isso. Abafem, não disseminem. Pelo contrário, denuncie, né? Denuncie, tá? Outro argumento de autoridade é a Lei número 13.663, de 2018. Essa lei irá alterar o artigo 12, vai inserir o inciso 9 e o inciso 10. Essa lei vai alterar a Lei 9.394. É muito importante vocês saberem essas leis. Se o tema, por exemplo, for cyberbullying, bullying, ou algum tema relacionado a crimes virtuais, porque vai dar maior credibilidade à sua redação, né? Vai dar maior credibilidade, maior substância aos teus argumentos, né? Então você vai sair da zona do achismo. Então o corretor vai dizer, opa, peraí, esse estudante ele citou LDB, Lei 9.394. O que é LDB? LDB é a lei que garante o acesso à educação, que vai garantir também o direito de ter professores de qualidade, né? Os professores também vão saber quais são as suas atribuições, o coordenador vai saber também quais são suas atribuições, o estudante, qual é a sua atribuição também, quais são os princípios da educação, quais são os fundamentos da educação. Tudo isso está na LDB, Lei 9.394. Agora, a Lei 13.663, assim como a lei a passada, a anterior, 13.185, de 2015, irá conceituar, irá caracterizar o bullying, né, como agressão, como crime. Esta lei 13.663, de 2018, irá alterar o artigo 12 da LDB para incluir a promoção de medidas de conscientização. Não basta só dizer o que é bullying, dizer que é crime. Também é necessário medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Veja só. Então, na sua conclusão, você não pode dizer que a legislação brasileira é omissa. Na sua conclusão, você não pode utilizar como medida interventiva, uma proposta de intervenção que será injusta ao ordenamento jurídico brasileiro, né? Será injusta. Porque quando você diz que deve-se criar leis, né, o legislativo deve criar leis, ou até mesmo o governo federal deve mobilizar os poderes para criar leis, essa lei já existe. É a Lei 13.663 que diz o quê? Olha, campanhas de conscientização, medidas de conscientização, de prevenção, não é só isso, prevenção e combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Isso está previsto na LDB. Né? Qual é essa lei? Lei 13.663. O artigo 12, inciso 9, diz o quê?
promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente, não é somente o bullying, especialmente. Existem outras formas de violência? Existem, né? Então, especialmente a intimidação sistemática no âmbito das escolas. Artigo 10º. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Promover uma cultura de paz nas escolas. Isso tudo aliado é devido à família e do Estado. O Estado está fazendo a parte dele, né? Tem uma lei e aí cabe aos diretores, ao Estado, cada Estado, né? Bahia, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, empregar estas ações, essas medidas nas escolas, né? Juntamente com a família. Tá? Então, na conclusão, você pode utilizar essa lei? Pode utilizar essa lei. Agora, você deve tomar cuidado para, novamente, não ser injusto com a legislação brasileira e até mesmo propor quais medidas. Né? A lei diz que deve-se criar medidas de conscientização. Mas quais medidas? Quais medidas? É em formato de campanhas, teatros, oficinas, entende? É uma espécie de itinerância, né? Onde os jovens, os adolescentes, né? As crianças e jovens irão na comunidade explicar para os moradores ou até mesmo para os pais, enfim, como se dará essas medidas. Produção de filmes. Por exemplo, eu produzi um documentário, vou deixar também na descrição, um documentário sobre os mecanismos de destruição, os mecanismos de reprodução da barbárie que, por vezes, nós encontramos na escola. Agora vamos observar outro estilo de argumento. Nós vimos vários argumentos legais, né, que vocês podem citar, legislações brasileiras. Agora, vocês não podem citar todas estas leis. São apenas 30 linhas. O corretor também vai querer avaliar a tua criticidade, a tua criatividade. O que você vai fazer com esses argumentos. Tá? Então, agora vamos observar um outro estilo de argumento, que são dados estatísticos. Né? Então, como você vai utilizar essas informações que nós estamos disponibilizando aqui para vocês? Veja só, Brasil fica em segundo lugar em ranking global de ofensas na internet. 3 de cada 10 pais brasileiros relataram ao Instituto Ipsos que seus filhos foram vítimas de bullying virtual. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Ipsos, entre 23 de março e 6 de abril de 2000, com 20,8 mil pessoas, 29% dos pais ou responsáveis brasileiros consultados relataram que os filhos já foram vítimas de violência online. Na sondagem anterior, divulgada em 2016, esse índice era de 19%. Veja que houve um aumento, uma potencialização, né? Ainda mais com essa crescente onda de aplicativos. Nunca se produziu tantos aplicativos como hoje, né? Como hoje em dia. Então, está demais isso. Isso é um dado de 2018. Né? Observe, 2018. Então, houve um aumento se comparado com 2016. E que aumenta, né? Olha só. O Brasil só perde para a Índia, tá? Olha aí. Então, veja 2000. Olha a relação. Você pode fazer isso na redação, tá? Você pode relacionar e dizer que nós estamos regredindo. Né?
Aí reforça, olha só, reforça o teu argumento lá no final. Quais são as medidas para combater? Quais são as medidas preventivas? Porque a lei, criar lei não tá adiantando. Né? Vimos a lei 13.185, vimos a lei 13.600 e... Então, nós vimos também a lei 13.663. Né? 13.663. Então, veja que criar lei não está adiantando muito. Então, quais são as medidas? Aí você pode comparar. Né? Você pode comparar. E criticar. Aí sim, cabe criticar. Apesar da criação, apesar da elaboração de leis, né? Apesar dessas elaborações, dessas leis, há um aumento, e aí medidas, olha, uma boa introdução para a conclusão. Medidas devem ser criadas, devem ser adotadas com urgência pelas escolas. Um maior monitoramento dos pais, maior vigilância dos professores, evidentemente que isso, né, é papel do professor, claro, mas no sentido de, em sala de aula, debater, né, de maneira constante com os estudantes, com os alunos, e especialmente a família deve estar mais presente, os pais ou responsáveis devem estar mais presentes na vida e nas relações virtuais dos filhos. Você pode fazer esse paralelo. Então agora chegou uma parte bem interessante que eu acho que vocês gostam muito, eu também gosto, confesso a vocês, são os filmes, são os argumentos para os cinéfilos de plantão, tá? Temos aí Chet, A Sala Negra, 2010 esse filme. William, de 17 anos, criou um chat para jovens de sua idade. O intuito é simples, criar um ambiente em que todos podem falar sobre qualquer coisa, suas frustrações e traumas da juventude, sem restrições. Isso me cheira muito mal. Não dá certo esse compartilhamento de informações pessoais com pessoas que eu não tenho confiança, não tenho contato. Então, muito cuidado com isso. Olha, um problema, apesar abordado pela ficção, mas muito real, né? Então, o problema é que os planos de William, ao saber daqueles segredos, sórdidos, né? Os planos são bem perversos e pode ser até fatal. E, caso os jovens não descubram suas intenções a tempo, será tarde demais. Olha o suspense, né? Então, Chet, A Sala Negra. Cyberbullying é um filme de 2012. Tá? Veja aí dezenas e dezenas de adjetivos que depreciam a imagem da jovem. É muito, muito difícil isso. Né? Isso pode causar transtorno. Por exemplo, chamar alguém de gordo, de feio, pode desenvolver transtornos alimentares severos, né? Severos. Nas redes sociais, ficar perseguindo a pessoa é muito grave isso. Claro, o cyberbullying e o cyberstalking. Cyberbullying, 2012. Taylor é uma adolescente comum que ganha um computador de presente de aniversário e logo cria um perfil em uma rede social. Vítima de cyberbullying, ela passa a ser rejeitada pelos conhecidos no mundo real e tenta superar o drama trocando experiências com pessoas que sofreram o mesmo tipo de humilhação. Esse filme é um filme relativamente recente, Ferrugem. É um drama, é um filme brasileiro, Ferrugem, 2018. Ferrugem, filme de 2018, como eu já disse, a adolescente Tati adora compartilhar sua vida nas redes sociais, mas ela precisa amadurecer e lidar com as consequências depois que algo
que ela não queria que se tornasse público é divulgado no grupo de WhatsApp de sua turma no colégio, né? E veja que o que está na mão dela não é um revólver, é um celular. Isso, de fato, pode ser uma arma, perigosíssima, se não utilizada da maneira mais madura e adequada, ponderada possível. Agora vamos ler uma redação. Como sempre, nós tiramos um momento da nossa aula para nós lermos uma redação. Nota 1000, uma redação que, de fato, foi destaque, né, no cenário brasileiro, ou até mesmo nos sites que eu acompanho, né, Projeto Redação, o site da UOL, o banco de redações da UOL, o Estúdio também eu acompanho. Então, diversos sites eu busco informações e busco também estudar para fazer da melhor forma esta aula. Agora, esta redação é do ano passado, é do Daniel Gomes, de Fortaleza, redação nota 1000. Olha como ele começa de maneira criativa, utilizando um filme, inclusive que foi transmitido recentemente, né, em rede nacional. Veja bem, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, moradores, primeiro período, né? Olha só, primeiro período. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Opa, outro período. De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização, olha só, que interessante, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Qual é esse problema? A parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a proposta do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Olha só. Então, é lícito afirmar que a postura em relação à cultura do Estado, né? A postura do Estado em relação à cultura e a negligência, que postura é essa? Evidentemente, a postura negativa, né, que perpetua esse cenário negativo. Veja como é interessante observar que ele construiu o primeiro parágrafo com 4 períodos. Né? Tem um primeiro período, ele destaca um filme. Ele faz uma alusão. Né? Temos aqui a nossa alusão. Né? Temos aqui a nossa alusão. Tá? Alusão. Então, primeira alusão. Só que ele não continua reafirmando essa alusão. Pelo contrário, ele irá contrariá-la, dizendo que a ficção se mistura com a realidade. Dizendo que ele descreve um pouco a obra, né? Ele descreve a obra, na obra, os moradores do até então. Porque para o leitor, para o corretor se situar. De repente ele nem conhece essa obra, né? Do até então vilarejo nordestino tem suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Perfeito, de maneira simples. Né? Depois ele diz o seguinte, olha, de maneira análoga, interessante essa palavra, né? Interessante esse conectivo que ele utiliza, né? Muito visto aí nas redações que eu sempre procuro
analisar os modelos de redações, eles sempre utilizam esse mecanismo que eu já tinha discutido em aulas anteriores. Primeiro, eu faço uma alusão, temos aqui hashtag, né? Hashtag alusão, tá? Faço uma alusão, movimento histórico, um filme, uma lei, né? Constituição Federal, mas ele preferiu uma alusão fílmica. Ele faz uma alusão, descreve brevemente a alusão e depois ele fala, ó, de maneira análoga, como se trata de uma alusão e é ficção, fictícia, né? Um filme. Então, de maneira análoga, de maneira comparativa, a história fictícia, veja bem, ó, a história fictícia, ou seja, em comparação, por isso que o A é craseado, em comparação à história, né? A história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, veja que ele utilizou o título agora, o tema, e aí situa o leitor, de maneira análoga com o quê? Ao quê? Né? Ao quê? E aí ele vai falar com relação à questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ainda enfrenta problemas. Veja que ele contrariou a própria, aproveitou o gancho da ficção para trazer, né, porque nessa comunidade, como ele disse, é um vilarejo, né, um vilarejo e vilarejo nordestino, tem suas vidas modificadas pela modernidade, né, pela modernidade. E enfrenta, por isso que enfrenta de maneira análoga, enfrenta o quê? Problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Eu não gostei dessa redundância, socialmente vulnerável da sociedade. Poderia tirar aqui esse sociedade, que estaria também correto. A exclusão da parcela socialmente vulnerável, né? Aí poderia tirar e poderia encerrar aqui, não teria problema nenhum, não afetaria o texto não. Mas tudo bem. E ele continua, né? Assim, é lícito, olha o encaminhamento argumentativo, muita atenção agora. Olha como é que ele conclui a sua redação. Assim, a sua redação não, primeiro parágrafo, tá? Olha o período dele. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Mas quais são esses problemas? Né? Quais são esses obstáculos? Fica uma pergunta para o leitor. É isso que eu chamo de encaminhamento argumentativo. Eu vou encaminhar meu argumento, né, para outros argumentos, segundo e terceiro argumento, que é o segundo e terceiro parágrafo. Né? Então, observe que ele colocou a postura do Estado e a postura das empresas, as empresas que negligenciam, que trabalham com a sétima arte. Né? Não é só o Estado que tem culpa nisso, também as empresas que trabalham com a sétima arte contribuem com esse cenário negativo. Agora ele vai se desdobrar, vai haver um desdobramento no segundo e no terceiro parágrafo para mostrar quais são esses obstáculos e, por fim, quais são as suas propostas de intervenção. Olha como é que ele começa no primeiro período do segundo parágrafo. Em primeiro plano, simples, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado, ele vai agora pontuar. Ele vai pontuar o que o Estado precisa ou até mesmo tem os meios para fazer, mas não faz. Tá? Veja bem, evidencia-se por parte do Estado a ausência, primeiro problema, a ausência de políticas públicas. Primeiro problema, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas, né, suficientemente, e esse suficientemente é interessante porque existem políticas públicas
porém não é de maneira efetiva. Se percebe em Brasília, se percebe em São Paulo, se percebe nos grandes centros, nas capitais, né? Ou nas cidades próximas das capitais, ainda que timidamente, mas se percebe um acesso à cultura, né? Por isso que não apresenta o Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. No país, não é só nas capitais. Não é só nas capitais. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma casa de cultura, mas não tem o termo acessibilidade, não abarca, porque o elevador, por exemplo, não funciona. Acessibilidade não é somente acesso ao cinema em si, mas também oportunizar as pessoas por exemplo, aos surdos, ou até mesmo aos deficientes físicos, a oportunidade de ter acesso, de chegar à sala do cinema. Entende? Então, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. No país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Né? Pelo papel passivo, está aí denunciando. Ele faz uma denúncia. Né? Papel passivo, com elegância, é claro. Papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para se tem um probleminha aqui. Começando. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Muito interessante o parágrafo, os períodos muito bem construídos. Agora tem algumas ressalvas a fazer. Veja bem, aqui tem os outros períodos que eu estou marcando agora. Observe, ele criticou, o Ministério da Cultura de maneira muito educada, sem ofender, sem tornar pejorativa a linguagem, e aí, claro, demonstrando um caráter autônomo e emancipador dos cinemas, às classes menos favorecidas, ao povo menos favorecido. Agora, muito cuidado com a questão mais semântica e cacofônica. Olha só, ele coloca exclusão, população. Tirou nota 1000, evidentemente que está muito bem feito, mas esse erro não foi tão grosseiro assim e não causou nenhum ruído na comunicação do seu texto, do seu argumento. Veja que ele repetiu algumas vezes. Tá? Mas ele conclui dizendo que logo é substancial a mudança desse quadro. Tá? Então, agora me surgiu aqui uma dúvida nesse parágrafo e eu estou fazendo aqui o papel de corretor. Observe que ele fala que ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares a salas de cinema. Tá, passeios escolares a salas de cinema. Evidentemente que ele está pressupondo aí o deslocamento da turma, da escola, a um grande centro, ou até mesmo, como já aconteceu aqui na minha cidade, salas de cinemas itinerantes, carros
equipados com salas de cinema móveis, né? Seria uma solução, mas vamos deixar para o final isso. Tá? Então está bem estruturado, veja, 4 períodos. O último período bem curto. Eu não sugiro que você faça um período muito longo. Ele fez aqui um período muito longo, tá? Muito longo. O segundo período dele aqui foi relativamente grande, tá? Então, ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então, falta essa política pública efetiva, né? Efetiva. É um obstáculo que ele vê e falta de incentivo. Evidentemente que aqui temos o outro, né? De certo modo, a falta de incentivo com relação às empresas, né? Ele até sugere a distribuição de ingressos em instituições públicas. Isso não ocorre. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidores de filmes e cinemas, veja que ele irá, no primeiro período, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, no caso, segundo parágrafo, ele vai falar do Estado, e aqui ele vai falar da negligência das empresas do setor. Então ele criticou, né? Ele antecipou os argumentos no primeiro parágrafo, antecipou os argumentos, e agora ele irá fazer o quê? Distribuir o primeiro argumento, o segundo parágrafo, ele vai falar sobre o Estado e apresentar quais são os obstáculos. Ele falou sobre a falta de políticas públicas. Agora ele vai falar sobre a negligência do setor privado, né, de empresas. A negligência, outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, outra dificuldade, né? A colaboração dessas empresas, ou seja, a negligência dessas empresas, dificulta a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, tem a dificuldade aí. Então, outro período. Isso decorre principalmente a explicação desse obstáculo. Por que existe essa negligência do setor? Isso decorre principalmente da postura capitalista, né, de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural. Uma causa e efeito, né? Ou seja, os ganhos financeiros, né, a causa, o motivo para não investir em cultura, não investir na democratização, né, não investir na democratização do acesso ao cinema no Brasil é justamente esse. Né? Justamente esse. Qual é? Os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema exerce, que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Outro argumento aqui, outro período. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, e aí ele vai denunciar essa visão elitista. A visão elitista advinda dos donos de salas de exibição que muitas vezes precificam, né? Ou seja, colocam preços, né, com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Então, muito bem feito aqui o período. Veja que ele não utilizou muitas citações, ele utilizou uma e a partir desta citação muito pertinente, ele irá distribuir os argumentos em duas partes. Primeiro ele critica, o segundo parágrafo ele criticou o Estado, criticou o Ministério da Cultura, que ignora a democratização, o acesso à cultura, né, em pequenas comunidades. E agora ele fala sobre a democratização, a negligência de democratizar
a cultura, ao cinema, melhor dizendo, por parte do setor privado, pois eles precificam os valores do cinema, os valores dos ingressos, acima do que essas comunidades podem, do que essas pessoas, as pessoas de baixa renda, podem pagar. E aí vamos à conclusão. Olha só, é necessário, portanto, não precisa outra forma para começar a sua redação. Pegue essa forma e adeque ao próximo tema, ao tema do cyberbullying. Adeque. O primeiro período é assim. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para impedir uma cultura do cyberbullying nas escolas. Ponto. Ou então nas escolas brasileiras. Ponto. Entende? Não precisa de outra forma. E assim os demais temas. O primeiro período do último parágrafo deve apresentar uma introdução do que vai ser exposto. Você não pode começar já com a conclusão, com a proposta de intervenção. Então, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. No país. Tá? Então, primeiro período. Posto isso, melhor dizendo, né? Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Se tivesse palminhas agora, eu bateria palminhas e vocês ouviriam. Então está muito bem feita essa proposta de conclusão. Muito bem feita essa proposta. O mil, eu creio que foi dessa proposta. Como é concreta essa proposta. Pessoal, observe que o estudante, ele não mediu esforço para citar os agentes transformadores desse tema. Os agentes transformadores não é a família, não. Os agentes transformadores não é a sociedade em geral, não. O governo e empresas privadas. Ele citou dois problemas, um problema estatal e um problema do setor privado, e apresentou soluções para os dois problemas. A primeira solução está aqui. A segunda solução está aqui. Observe que ele vai mencionar as 4 perguntinhas básicas que eu digo sempre para vocês responderem. Quais são? O que fazer? Tá? O que fazer? Quem fará? Quem? Quem fará? Tá? Quem fará? Como fazer? Tá? Como fazer?
como fazer. O que fazer, quem fará, como fazer e qual a intenção. Qual a intenção? Intenção equipara-se também com finalidade. Com a finalidade. Com a finalidade. Finalidade. Vou abreviar. Finalidade. Qual a finalidade? Certo? Qual a finalidade? O que fazer, como fazer e qual a finalidade. Observe que ele irá dar uma pequena introdução e vai dizer o seguinte: é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, quem fará? Aí vocês falam, o governo federal. Sim, mas quem do governo? É o Ministério da Agricultura? Não. É o Ministério da Educação? Pode até ser, mas em colaboração. Ele sozinho não vai propor salas de cinema no Brasil inteiro. Ministério da Cultura, tem um ministério para isso. Agora uma Secretaria Especial da Cultura. Mas veja, ele citou o Ministério da Cultura. Então ele citou o quem fará. Veja, o quem está resolvido. Está resolvido. Quem fará? Aí ele vai e diz uma série de agentes transformadores. Quem? Ministério da Cultura, por meio de um amplo debate. Olha aí, o que fazer? Um amplo debate entre Estado, sociedade civil, quem fará? Veja, sociedade, quem fará esse debate? Em parceria com o Ministério da Cultura, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, e profissionais da área. E vai fazer o quê? O que com isso? Um plano, como fazer? Ele já disse, um debate. Né? O que fazer? Plano Nacional de Democratização ao Cinema. No próprio título tinha a proposta de intervenção. Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil. Qual a finalidade? Olha só. Qual a finalidade? Pronto. Ele poderia encerrar a redação aqui, mas ficaria incompleta porque ele não atendeu outro problema que ele destacou. Outro problema que foi as empresas privadas. Qual a finalidade dessa primeira proposta? Que visa o Estado, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano, e aí ele busca, ele linka com o plano. E aí, tal plano vai ter o que nesse plano? Olha só, ele até desdobrou o plano. Olha, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Olha só. E aí ele destaca, ele desdobrou, né, mostrou como fazer, né, mais detalhado. E aí ele irá propor outra solução. Qual é? O governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais. Quem fará? O governo federal. O que fazer? Incentivos fiscais. Oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem, o que fazer? Reduzirem o custo de seus ingressos. Ingressos, pronto. Qual a finalidade disso? Reduzir os ingressos. Dessa maneira, veja que ele cita Cine Hollywood. Ele voltou ao início. E ele arrematou a redação. Deu um arremate na redação, no argumento. Ele voltou à alusão. Lembra na analogia que ele fez? Lembra da referência que ele citou do filme? Cine Hollywood. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Pronto. Simples. O próprio tema do ano passado tinha proposta de intervenção. Tente visualizar a proposta de intervenção na própria temática redacional.
que a banca está oferecendo. Obrigado, pessoal, por vocês terem ficado e persistido até o final, anotando as considerações, os argumentos de autoridade sobre o tema cyberbullying, o conceito, referências fílmicas. A última redação não foi sobre cyberbullying, foi sobre a democratização do cinema. Eu espero que vocês possam, através dessa análise que nós fizemos desse texto, possam extrair a estrutura de cada parágrafo e assim compor o seu tema, a sua redação sobre cyberbullying. E responder à pergunta quais são as medidas de prevenção e de combate a esta prática perversa que assola nossas redes sociais, nossas escolas e que agride física e psicologicamente nossos jovens. Um grande abraço, coragem. Até a próxima!